E se existisse uma espécie de manual para o sucesso, sabe? Um guia testado e comprovado pelos maiores titãs da indústria. Parece bom demais, né? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos destrinchar os princípios que são super atuais daquela obra gigantesca de Napoleon Hill, A Lei do Triunfo. Para começar, essa frase do Hill já é a base de tudo. A ideia dele é bem radical, né? Ele está dizendo que o nosso pensamento não é só um pensamento. Não, ele é uma forma de energia e uma das mais organizadas que existem. Então, essa citação é o alicerce de tudo que a gente vai ver. O poder de literalmente criar a nossa realidade a partir do foco e da convicção. A história por trás desse livro é tão fascinante quanto o que está escrito nele. Pensa só, Napoleon Hill passou 20 anos numa missão. 20 anos. E essa missão foi dada a ele por ninguém menos que o industrial Andrew Carnegie. O objetivo era audacioso pra caramba: criar a primeira filosofia de realização pessoal do mundo. E o que torna essa obra tão poderosa é de onde ela veio. Isso aqui não é teoria de livro, sabe? Não são ideias abstratas. Os princípios foram literalmente extraídos da vida real, dos hábitos de centenas de pessoas que de fato chegaram lá, que alcançaram o topo do sucesso no mundo de verdade. E dá uma olhada em quem ele estudou. A gente está falando de gigantes: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell. A grande sacada é que as lições que a gente vai ver não são só do Napoleon Hill, são as lições deles. Isso dá uma credibilidade, um peso para cada princípio que é impressionante. Beleza, então vamos para o que ele chama de fundação, o alicerce de todo o sistema. É o primeiro princípio e talvez o mais crítico de todos. O Hill defendia que todo e qualquer sucesso, sem exceção, é construído em cima dessa única e poderosa ideia. O ponto-chave aqui é a palavra definido. Não é um sonho vago tipo, eu quero ter sucesso. Não. É um propósito único, claro, que queima por dentro, quase uma obsessão. É como se fosse uma bússola, um norte magnético que guia cada decisão, cada pensamento, cada passo. Tá, mas por que isso é tão essencial? Porque, segundo Hill, um objetivo bem definido transforma nossa mente numa espécie de imã. É isso mesmo, um imã. Quando o alvo é claro, a mente subconsciente começa a trabalhar sem parar para atrair as oportunidades, as pessoas certas, os recursos, tudo o que for preciso para tornar aquele objetivo uma realidade. Ok, ter um objetivo é o primeiro passo. Mas e aí? Não adianta ter o alvo se, no fundo, a gente não acredita que consegue acertar, né? Sem aquela convicção firme, inabalável, qualquer plano pode desmoronar. Então, a grande pergunta é: como é que se constrói essa crença interna? E essa pergunta nos leva direto para a segunda camada desse roteiro para o sucesso. Vamos falar sobre a construção da estrutura interna, ou seja, daquela autoconfiança inabalável que serve de pilar para qualquer grande conquista. E o mais legal é que o Hill dá um passo a passo bem prático. Primeiro, afirmações diárias para programar a mente subconsciente para o sucesso. Segundo, metas pequenas e atingíveis para criar provas reais da própria capacidade. Terceiro, se cercar de gente positiva para absorver aquele incentivo. E por último, buscar aprender sempre, porque a competência é o melhor antídoto contra a insegurança. Agora a gente chega num dos conceitos mais revolucionários do Hill. Ele chama de multiplicador de poder. A premissa é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ninguém, absolutamente ninguém, alcança um grande sucesso sozinho. E essa aliança ele chama de Mastermind. A definição é fascinante. Ele não fala só de trabalho em equipe, mas de uma química mental. A teoria dele é que quando mentes se unem em perfeita harmonia por um objetivo, elas criam uma terceira mente, invisível, mas muito mais poderosa do que a soma das partes. E quando a gente compara, a diferença é brutal. O esforço individual, por mais genial que seja, tem conhecimento limitado, uma perspectiva única. Já numa aliança mastermind, o conhecimento é agrupado, as expertises se complementam e o poder que surge dali não é somado, é multiplicado. E isso não é só uma ideia bonita no papel, não. Aconteceu de verdade. Um dos maiores exemplos é a aliança entre Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone, o magnato dos pneus. Eles se reuniam com frequência, não só como amigos, mas como um mastermind, impulsionando os impérios um do outro.
Bom, então já temos o objetivo definido, a confiança construída e uma aliança poderosa formada. Faltam as peças finais para dar vida ao plano, o motor da ação e a bússola da integridade. A mensagem do Rio aqui é super direta. De que adianta ter um plano incrível, autoconfiança e uma aliança poderosa se não houver iniciativa? Os outros princípios são o combustível, o foguete, mas a iniciativa é a ignição. Sem ela, nada acontece. E para que o sucesso dure, ele precisa ser guiado por uma base ética sólida. E a bússola para essa jornada é a famosa regra de ouro. Todo mundo conhece, né? Só que, na filosofia do Rio, isso vai além de um simples conselho moral. Para o Rio, a regra de ouro é uma estratégia de poder. Ela constrói confiança, solidifica uma reputação de integridade e atrai aliados em vez de adversários. Ou seja, ela é a base para qualquer realização que se queira que seja verdadeiramente duradoura. Então, para fechar, aqui está o roteiro completo. A fundação, um objetivo principal definido. A estrutura interna, autoconfiança inabalável. O multiplicador de poder, uma aliança mastermind. E a execução, ação consistente, sempre guiada pela regra de ouro. E a gente termina exatamente onde tudo começou. Depois de conhecer o mapa, o primeiro passo é sempre o mesmo. A pergunta que fica não é só para reflexão, é um convite à ação. Qual objetivo principal definido se torna o ponto de partida a partir de hoje?